Me conta um pouquinho como você chegou até o Tantra. Uma amiga me indicou, ela já tinha passado com Dan, não estava bem, minha mãe tinha descoberto um câncer, eu estava querendo mudar de emprego e ainda não estava bem no relacionamento. Então eu não me sentia bem comigo mesmo. Alguma coisa assim não estava certa. Muita coisa Eu ao só mesmo tempo. sentia aquela angústia e procurando querer me conhecer mais, né? E aí vendo o meu estado, ela falou assim: "Você precisa ir no Dan". Ela não explicou muito o que era. Ela só falou assim: "Você precisa ir. Não tem como definir, mas você tem que ir". Sim. Aí eu falei assim: "Então vamos". Porque eu estava Foi muito assim, assim. fácil? Foi assim, eu sou muito do vamos, né? Legal. E a insatisfação, assim, comigo, assim, a tristeza, né? O sentimento de não estou sendo eu, sabe? Esse sentimento assim, não, tá tudo ruim, eu não quero ficar nisso. E como você falou assim, eu sou sempre positiva, eu sou sempre alegre. E não ter isso era muito ruim, né? E ela falou, vai. E eu vim. Cheguei assim, até no dia que eu agendei a primeira, parece que o caos só tinha piorado. Tinha dado errado no trabalho, eu já cheguei aqui chorando. Eu já cheguei chorando, falando assim, tá tudo errado, eu não tô feliz com nada, eu quero terminar meu relacionamento, eu quero mudar de emprego, nada tá bom. E cheguei assim, já no caos. Aí ele falou, calma. Aí ele me explicou o que era o Tantra, né? Me explicou sobre o autoconhecimento, e era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de me autoconhecer, né? E era até uma das coisas que eu tava buscando, assim, o que eu gosto? Como eu sou muito do vamos, a pessoa fala, eu gosto disso, vamos, né? Te entendo. Então isso me limitava muito porque eu ia muito pelos outros, não pelo que eu queria. E aí com as sessões, né, eu fui entendendo. Até na primeira ele me mostrou que eu não sentia prazer, não sabia sentir prazer. Né? Eu sempre ia pelos outros, eu me dava mais do que recebia. E é uma coisa muito inconsciente, né? Um exercício que eu não esqueço que ele fez foi ele me esticou, ele colocou a mão assim e fez, porque era pra eu cumprimentar ele. Eu me estiquei pra cumprimentar, mas ele falou assim, mas eu não falei pra você se esticar, né? Dando alguns exemplos. E fomos trabalhando. Então, assim, foi nesse momento de caos da vida que eu cheguei até aqui. É muito curioso que muita gente chega até o nosso trabalho, seja para curso ou atendimentos, nesse momento, assim, né? A gente fala... a gente podia conhecer essa parte do prazer um pouquinho antes, Sim. né? Antes de doer, antes da gente estar nessa parte do sofrimento, né? Nesse caos, né? Sim. Se a gente estivesse nessa constante observação e busca, né, dessa melhoria. Sim, e eu sofria muito nesse sentido. Nossa, eu tenho um trabalho bom, eu tenho uma família boa. Na época, hoje ele é meu ex, né? Mas na época, assim, meu ex não era uma pessoa que me maltratava, era uma pessoa que me tratava bem. E eu falava assim, eu não tô feliz com isso. Né? Assim, o que tem de errado comigo? Aí eu questionava assim, o que tem de errado comigo? Até uma pessoa, não era uma pessoa que me traía, não era uma pessoa que me sacaneava, mas eu não tava bem. E eu não entendia por quê, né? Então, isso assustava muito, né? E hoje em dia, depois de passar de todas as sessões, eu falo assim, todo mundo tem que fazer. É uma necessidade, assim, eu acho que seria até mundial. As pessoas seriam mais felizes, né? De se conhecerem, né? Sim. De saber... Eu entendi onde que estava o problema, né? Onde não estava a minha felicidade e onde eu tinha que buscar a minha felicidade. A felicidade está em mim, né? Sim. A pessoa mais importante sou eu, né? Então, aprender a me valorizar, né? Até quando recebi o convite, eu fiquei pensando muito sobre isso. A gente sempre fala muito de autoestima, autoconfiança, aí você vê vídeo, aí você lê sobre isso, né? Sim. Mas você passar pelo processo, né? Eu acho que o Tantra ajuda muito. E é uma coisa que, como quem me indicou foi a Fabi, né? A Fabi falou assim, não tem como explicar. Você só tem que vivenciar. Sim. Você não consegue falar, ele vai lá, vai fazer isso. Não tem uma receita de bolo, né? Sim. É passar pela experiência e estar aberto à experiência. Sim. Né? E como foi para você... Acho que você acabou participando do nosso curso de massagem tântrica por indicação também. Sim, também. E como foi, assim, para você participar do curso?
Foi muito legal, assim, eu trouxe uma amiga também, né? Foi muito leve, né? Foi por leve. conta Então, disso. assim, tem outra pessoa, assim, que você conhece, foi leve. No primeiro momento eu falei, não, vamos. Aí no dia eu fiquei assim, nossa, olha onde que eu me enfiei. Mas foi muito legal para você saber a outra parte, né? Quando até para você ter o atendimento, não atendimento, mas você se abrir com outra pessoa, né? Você se conectar com outra pessoa. Foi importante para ver isso. O que são as etapas, o que que é o sentido, o que que é a sensação, né? Então eu achei que foi muito boa essa experiência. Como você sentiu, assim, a experiência, tanto durante o curso quanto depois, assim? Alguma coisa mexeu ali, ou os receios, enfim? O receio eu não tive tanto. Eu acho que como eu já fazia a terapia, então pra mim não mudou tanto. Eu acho que muda mais a experiência quem vem só pela massagem sem passar pela terapia. Então, como é muita coisa assim, eu tava só do outro lado, né? Entender como que é a percepção de quem está fazendo. Mas de mudar, assim, de percepção pós, não, eu acho que não mudou tanto por já ter vivenciado, Sim. né? Mas eu acho que todo mundo deveria fazer. Na visão de vocês duas, como é? O que muda na vida prática? Eu aprendi a falar não. Eu aprendi a falar, primeiro de tudo, né? Eu conto bastante pros clientes, né? Assim, pros amigos também, mas principalmente pros clientes que perguntam, mas o que mudou para você, né? Tipo, quando você começou a vir pro Tantra. E todo mundo espera, a primeira coisa é prazer, sentir mais prazer, não sei o quê. E para mim, a parte do prazer, claro, melhorou muito, né? Mas eu nem sabia que precisava também, ao mesmo tempo, melhorar ainda mais, né? Mas a percepção foi nessa parte de comunicação. Podcast ia ser uma coisa, tipo, impossível, né? Porque eu falo, eu não conversava direito com o Dan, né? Com as pessoas. Para mim, ficar em silêncio era algo, tipo, de boa. E não era que era um incômodo, né? Que tem muita gente que se incomoda por estar ali, tipo, sozinho, ou falar, ai, não me relaciono com pessoas. Não, eu tinha relacionamentos, mas a minha comunicação não ia, né? Tanto que, principalmente em grupo, assim, com mais de uma pessoa, eu falava assim, meus amigos acham que você não está gostando de estar ali. Mas para mim era tão participativo estar ali, olhando para a pessoa, estava sorrindo. Para mim era uma participação. E depois que a gente começou a vivenciar o processo do Tantra, né? Porque a gente começou meio que o Tantra e atendimento já meio que junto, assim, quase, né? Começar a falar foi uma coisa bem, bem diferente. Eu falava, nossa, agora que eu entendi o que estavam... me falavam, assim, que davam de feedback, né? Mas... O meu foi aprender a falar não e não aceitar menos do que eu mereço. Ficou muito nítido isso. Não dar mais do que eu recebo. O não, pra mim, foi muito claro, né? E o que isso mudou nas suas relações? Muito. Falar não. Muito. Assim, porque eu aprendi a colocar limites. Então, assim, isso tanto vida pessoal quanto vida do trabalho também, né? Como eu falei, também estava no caos do trabalho. Eu aceitava muita coisa, não, tem que fazer, e me matava por isso. Só que quem estava perdendo a saúde era eu. Né? Então, eu comecei a falar, não. Quer que faça o relatório? Então tá, eu preciso disso para fazer o relatório, eu preciso desse tempo. Né? Então, eu comecei a criar essa percepção. Não precisa ser tudo agora. Não precisa ser tudo para hoje. Se hoje eu não posso, eu não vou fazer. Então, eu comecei a dosar e a equilibrar mais minha vida. Falando não. Não aceitar migalhas, não aceitar qualquer coisa. Então, tem situações que às vezes você passa e você fala assim, não, tô de boa. Pode ir, segue em frente. Ok, vai. Né? Então, e fiquei muito paz, que eu sofria muito para falar o não. Porque eu tinha medo de desagradar a pessoa. Sim. Mas eu tava me desagradando. Então, assim, eu aprendi a falar assim, é o que eu quero ou não é o que eu quero? Faz sentido para mim ou não faz? Então, eu comecei a perceber isso, né? Você comentou da parte do prazer. Eu achava que eu tinha problema. Eu falei assim, não, eu não gosto, eu não sei aproveitar, né? Então, foi até uma parte que eu falei assim, não tenho problema. Só não sabia lidar, só não sabia sentir. E é muito louco, né? Quando fala da sensorial, assim, eu vejo... A primeira sessão, eu nem lembro direito, mas eu lembro...
eu lembro um pouco assim, a ausência de sensação com a sensação que eu tenho hoje, quando faz a sensorial, que você repara assim, realmente, nossa, não tinha reação, né? Sim. É muito louco isso. Então, não sabia sentir também. Sim. E passei a sentir mais, né? E isso, não sei explicar como, mas isso te traz mais confiança, né? Sim. Hoje de posicionamento, de maturidade, assim. Eu vejo até uma reflexão do ano de 25, até com a ajuda do Tantra, a maturidade que eu adquiri, né? De posicionamento, de, não, eu sou isso tudo, né? Sim. Às vezes a gente até parece assim, como é que é a palavra? Não é snob, mas você fica assim, cara, eu sou tudo isso, eu dou conta. É bom saber disso, né? Eu dou conta, né? Às vezes a gente dá uma fraquejada, mas aí a gente lembra, volta ao princípio e fala, não, eu mas dou o conta. processo de autoconhecimento é assim, né? A gente está sempre voltando para o centro, né? Porque tem muita coisa, muita informação, principalmente com a internet, né? Eu falo, tem tanta informação que a gente se perde, né, no meio de tudo isso. Eu acho que sempre estar em contato com algo que traga você para dentro, seja esse processo terapêutico, exercícios, né, tá cuidando do seu corpo, né, principalmente do seu bem-estar, ele vai te trazendo para esse centro, né? Porque distração, ela sempre acontece, né? E a sensação, assim, como você colocou, né? Eu voltei pro centro. É muito... Essa sensação, assim, cara, tô no meu centro. É legal. E quando você sai, você passa a perceber. Teve uma fase aí que eu dei uma desvirtuada e foi lá, não, vamos voltar. Como você consegue perceber o que faz você sentir isso de que você está saindo do centro? Tem algum sinalzinho ali que você percebe? O meu é muito atrelado à minha alegria. Eu acho que quando eu começo a ficar muito negativa, assim, muito... Ó, céus ouvidos, eu falo, opa, não sou assim. Não é o céus ouvidos. Aqui a gente sempre olha o copo meio cheio. Não tem meio vazio. Tem dia que a gente tá estressado, tá, mas a gente ainda continua olhando o copo meio cheio. Eu até comentei no início da sua risada, porque é isso, né? No começo, a gente sabe dos horários que acontecem, né, no espaço. E era como a maioria, vamos dizer assim, né? Entra em silêncio, aquela conversa, né, tal. E agora é curioso, depois de pouco tempo, inclusive, eu sempre escuto você já chega sorrindo, Já né? chega rindo. Muito bom ter esse estado natural, né? É bom. E eu gosto, né? É leve. Se você gostou desse corte, você precisa assistir o episódio completo. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade.